Seja muito bem-vinda! Estamos ao vivo para mais uma live Zen. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete, eu sou a pessoa responsável aqui por esse perfil, né? Eu sou mãe, eu sou educadora, eu sou instrutora de Mindfulness e especializada no contexto da infância e da educação. E a gente está aqui, né, para a gente continuar, na verdade, a nossa live Zen que teve início na terça-feira. Na terça-feira eu trouxe para você 3 dos 10 mandamentos da Mãe Mindful. E hoje a gente vai continuar falando sobre esses mandamentos, né? Sobre, enfim, algumas diretrizes que podem nos conduzir aí, né, em uma proposta de educação mais consciente, mais gentil, mais amorosa. Tô vendo que vocês estão chegando, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. As perguntas, as contribuições, os comentários de vocês são muitíssimos bem-vindos aqui, né? A gente tá aqui para construir juntos mesmo uma nova maneira, uma nova perspectiva de educação, né? Então é isso. Tô vendo aqui, ó, Lipa, Portugal, eu amo Portugal. Seja bem-vinda. E, gente, olha só, para quem não sabe, que eu tô com 10, acho que voltou. Então, o que é a Live Zen, né? A Live Zen é uma aula que eu faço aqui semanalmente, algumas vezes 2 vezes na semana, outras vezes 1 vez na semana, né? E nessa aula eu trago caminhos pra gente poder ser cada vez menos uma mãe reativa e cada vez mais uma mãe mindful. Mas, Ana, eu não sou mãe, eu sou pai. Ou, Ana, não, eu sou avó, ou eu sou uma professora. Todo mundo, né, que tem aí convivência com crianças, todo mundo que tá nesse papel de educar, é muito bem-vindo aqui no Educar Zen, né? Então, é isso, vamos continuar, né, falando sobre os 10 mandamentos da Mãe Mindful. Eu gostaria, antes de continuar, porque hoje a gente vai falar, né, os mandamentos 4, 5 e 6, mas antes da gente dar continuidade, eu acho que é relevante a gente relembrar quais são os 3 primeiros, né? Então, vamos lá. Quais seriam os 3 primeiros mandamentos da Mãe Mindful? Eu falei para vocês que o primeiro, né, é conexão acima de todas as coisas. Conexão verdadeira com a nossa criança, né? E a conexão, ela tem uma relação íntima com a confiança. Tanto a nossa confiança, né, com o nosso filho, mas principalmente ele se sentir confortável e sentir confiança na relação que a gente está estabelecendo, né? Lembrando que nós, como adultas da relação, somos as responsáveis por dar o tom e por contribuir, né, de uma maneira muito mais significativa do que a própria criança, para que essa relação ela seja um lugar seguro para o nosso filho, né? Então, esse é o primeiro mandamento, conexão acima de todas as coisas. Qual seria o segundo mandamento, né, da Mãe Mindful? O segundo mandamento que eu estabeleci, né, tendo em vista que o método que eu criei, a maneira como eu educo meu próprio filho, a maneira como eu aprendi a educar aí ao longo desses 17 anos educando, é honrar a sua própria intuição. Então, a gente às vezes acha que intuição é uma coisa muito mística, né? A gente não entende que a intuição ela é sobre uma intimidade muito grande com os nossos próprios valores, com a nossa sabedoria interna e que ela é, inclusive, né, um aspecto neurológico. Se você está com o seu cérebro saudável, o seu cérebro ele é capaz de prestar atenção, ele não é um cérebro, uma mente, né, extremamente distraída, então você é capaz de captar, né? Você tem um radar aí que tá bacana, que tá funcionando, então você é capaz de captar sinais, de interpretar e de tomar melhores decisões, né? Então, é sobre honrar a nossa própria intuição. Se no mandamento 1 a gente tá falando de uma conexão com a criança, a conexão voltou. No mandamento 2, a gente tá falando de uma conexão com a gente, com quem nós somos, né? É muito profundo. Eu até mencionei lá na outra live, né? Na live 1, que isso aqui é sobre a gente entender que a gente não vai encontrar todas as respostas no Google, que a gente não vai encontrar todas as respostas, né, do que eu faço quando meu filho faz isso ou aquilo, em dicas do Instagram, né, é sobre realmente eu entender que a educação é algo muito mais profundo do que isso, que essas dicas, que essas né, enfim, os métodos que existem por aí, as propostas de educação mais consciente, elas são muito úteis, mas que eu preciso aliar isso a essa voz interna e que nada substitui a minha intuição no processo de educar o meu filho, né? E em terceiro mandamento, na verdade, é ter conhecimento
sobre como se desenvolvem as crianças, né? Então, é eu estar atualizada, é eu não estar simplesmente reproduzindo aí mitos, né? Falácias sobre o que são as crianças. Por exemplo, um mito muito comum, que eu também mencionei na primeira live, é o mito de que a criança ela vai te manipular se você tratar ela bem, né? Se você acolher na hora de uma birra, por exemplo. Vou pedir licença para beber uma aguinha. Sabe assim, criança gripada, mãe gripada, né, gente? Não tem jeito. Então, quando a gente está realmente tendo acesso à informação confiável, né, a neurociência ela desvendou muita coisa aí na última década sobre o desenvolvimento neurológico mesmo da criança. A gente consegue entender melhor o que esperar de cada fase da criança, né? É algo que eu trabalho muito também no meu método, no método Educar Zen. A gente tem lá o GPS do cérebro da criança. Então, quando a gente tem acesso à informação de qualidade, a gente inclusive fortalece a nossa conexão com o nosso filho e a nossa conexão com nós mesmas, né? A nossa intuição. Então, o terceiro mandamento é ter conhecimento sobre como se desenvolvem as crianças. E agora eu quero pedir para vocês que estão aqui me assistindo uma coisa. Pedir para vocês escreverem aí no chat, né? O que para vocês seria um mandamento, né, da Mãe Mindful que vocês estão se construindo, que vocês estão... eu até fiz essa mesma pergunta, né, nos stories lá aqui do Instagram, e eu recebi alguns comentários, mas no final eu posso até ler alguns deles, tá? Mas eu quero saber de vocês, assim, quais que são os mandamentos que vocês têm aí internamente que estão, né, regendo essa maternidade consciente de vocês. Estou curiosa, tá? Me contem aqui. Então vamos lá, vamos falar do mandamento 4, do mandamento 5 e do mandamento 6. Lembrando que o 10º mandamento, que eu não vou falar hoje sobre ele, né? Eu vou falar na nossa próxima live. Ele é o que dá a base para tudo isso. Se esse 10º mandamento ele estiver alinhado, se a gente estiver em dia com ele, a gente vai ter muito mais fluidez e naturalidade para colocar todos esses outros que eu tô, né, elencando aqui para vocês em prática, tá? Mas ele fica por último, porque ele realmente é muito especial e ele merece, né, uma posição ali privilegiada. Vamos lá, vamos falar do 4º mandamento então, tá? Qual que seria esse 4º mandamento? Olha só. Ser impecável com as suas palavras. Então, o 4º mandamento da Mãe Mindful é ser palavras, né? Vou até pedir licença para eu poder explicar um pouquinho do porquê que isso é muito importante para mim, porque que eu entendo, né? Eu tenho uma clareza de que isso é muito importante. Antes de trabalhar com a educação nesse contexto aqui, né, do mindfulness, da parentalidade consciente, por muitos anos eu trabalhei como educadora, né, em escolas, como professora de português. Eu me formei em letras, eu sempre amei estudar as línguas, eu sempre me interessei muito sobre como os seres humanos se comunicam. Então eu fui até o doutorado, eu não concluí o doutorado, abandonei o doutorado para poder estudar mindfulness, né, para poder, enfim, fazer uma imersão aí no meu trabalho. Eu entendo, né, eu tenho uma visão realmente, eu acho, de muita clareza sobre como a maneira com a qual, né, as pessoas se comunicam é importante para o estabelecimento de relações positivas. Então, talvez você já tenha até escutado essa frase aí, ser impecável com as suas palavras, né? Essa é uma frase, né, eu trouxe aqui como um dos mandamentos da Mãe Mindful, mas ela é uma frase, né, ela é, na verdade, um dos compromissos toltecas, né, ela tá lá no livro, né, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar desse livro, que se chama Os 4 Compromissos, e a partir da minha perspectiva, lá no livro, não. Mas vamos lá então, gente, vamos conversar aqui um pouquinho sobre esse mandamento aqui da Mãe Mindful, ser impecável com as suas palavras, né? A gente reconhece, será que a gente tem realmente, assim, consciência do quanto as nossas palavras impactam as nossas crianças, né? Como que a maneira que a gente fala com as nossas crianças e o que a gente fala para as nossas crianças sobre elas molda a autoimagem dessa criança? Por que isso acontece, né? As crianças, elas são muito literais,
Elas são muito literais e elas confiam muito em nós. Então, o que a gente diz para uma criança sobre ela mesma, ela leva ao pé da letra. Ela acredita naquilo, ela toma aquilo como verdade e ela se identifica, ela passa a assumir aquilo, né, como algo que ela é. Mesmo que às vezes a gente seja injusta ou que a gente fale determinadas coisas na hora da raiva, sabe? Então vamos colocar aqui uma frase, né? Que eu tenho certeza que eventualmente ou você já falou com seu filho, ou você poderia facilmente falar, ou você já escutou quando você era criança, ou que você já escutou outras pessoas falando. Mas a frase, por exemplo, você nunca colabora, né? Quando a criança, ela tá, não sei, ela tá num processo às vezes de não querer ajudar a arrumar os brinquedos dela, ela realmente não tá colaborando. E aí a gente coloca aí esse advérbio, né, de negação extremamente forte, extremista, o nunca. Você nunca colabora. Me contem aqui se faz sentido, se vocês acham que essa frase aí, ela é uma frase que realmente faz parte, né, dos lares por aí. Seja do seu, seja de outras pessoas que você conhece, se isso faz sentido, né, se é algo que você já ouviu de alguém. Então, você nunca colabora. Quando a gente fala isso, por mais que a gente esteja querendo dizer para a nossa criança, né, que ela não tem colaborado muito, que eu gostaria que ela colaborasse mais, né? Olha aqui a DL Menezes falando que sim, falo sempre. Então, olha só, o que acontece, né? Quando a gente fala isso, né, a Jenny também falando aqui que faz total sentido, a gente está querendo dizer para a criança assim, olha, eu gostaria que você colaborasse mais, eu preciso mais da sua colaboração, você não tem colaborado, você não tem cumprido com os seus deveres aqui dentro de casa, né? Alguma coisa desse tipo que a gente está querendo dizer. Mas o que a gente diz? Você nunca colabora. Então, o que a criança entende? Eu nunca colaboro. E o que isso significa? Eu não sirvo para nada. Pode ser até que eu nem seja amado, né? Então, quando a gente, a proposta aqui, né, desse quarto mandamento de a gente ser impecável com as nossas palavras, é exatamente a gente trazer a consciência, a gente assumir, né, a gente se conscientizar e a gente assumir que as nossas crianças, elas acreditam fielmente em tudo o que a gente diz. E o que a gente diz sobre elas é exatamente o que elas vão passar a pensar sobre elas mesmas, né? Então, tá falhando aí, né, gente? Voltei, acho que voltei, tá. Eu gostaria, inclusive, que você pensasse... Pronto, voltei. Eu gostaria que você pensasse em alguma coisa, né, alguma etiqueta que foi colocada em você quando você era criança. Eu vou te dar um exemplo, eu vou falar da minha história, tá? Pra você entender um pouquinho sobre como que isso impacta. Eu acabei de falar um pouquinho aqui sobre a minha formação acadêmica, né, que eu estudei letras, fui até o doutorado. Eu sempre fui uma menina, desde criança, que gostou muito de livros. Eu gostava muito de estudar, eu era muito estudiosa, né, eu queria aprender. E na minha família, né, a minha família é uma família muito artística, é uma família com muitas habilidades manuais, né. Então, o fazer, não tão intelectual, não que Agora eu voltei. Tá falhando muito, né, gente? Vamos com fé aí, vamos ver no que vai dar. Mas então, como eu tava dizendo, né, a minha família, então as pessoas, elas são muito artísticas, elas têm muitas habilidades manuais. Não é uma família que tradicionalmente tem tanta paixão pelos livros, por exemplo, né? E a minha mãe, que já faleceu, ela era uma mulher muito conectada, né? Ela valorizava muito uma casa muito limpa, assim. Hoje eu vejo que ela tinha até uma certa neurose, assim, uma obsessão mesmo por isso. Vai dar certo, Jenny. É isso mesmo. Tô aqui na fé também. Mas a minha mãe, ela tinha essa característica, né? E eu nunca fui uma pessoa muito assim, tanto é que eu sempre tive dificuldade para praticar esportes, eu nunca fui uma pessoa muito do movimento, eu sempre fui uma pessoa mais da leitura, né, da reflexão, essa sempre foi a minha característica. E eu sempre li muito, desde que eu aprendi a ler. Mas, por eu ser alguém que destoava, né, de como a minha família, dos valores, talvez do que era mais usual, né, de como as pessoas ali se comportavam em geral, eu fui taxada como preguiçosa. Olha só, Cris, eu fui taxada como preguiçosa. Me disse se isso aconteceu com você.
Então eu fui chamada de preguiçosa incontáveis vezes, sabe? Muitas vezes me chamaram de preguiçosa. A minha mãe me chamou, outras pessoas da minha família me chamaram porque eu não gostava de ajudar nos serviços domésticos, porque eu não tinha habilidades manuais, né? A minha mãe trabalhava com artesanato, a minha irmã, que hoje é uma artista, ajudava muito ela, e eu não tinha nem habilidade para aquilo, não tinha interesse, mas eu estava sempre estudando, eu estava sempre lendo, aprendendo idiomas, sendo autodidata, inclusive, né? Mas o que ficou marcado, como que eu me vi por muitos anos da minha vida, até fazer muita terapia, até fazer muita meditação e entender que eu não era aquilo. Por toda a minha vida, eu acreditei que eu era uma pessoa preguiçosa, né? Então, meu nível de cobrança comigo era exaustivo, né? Eu fazia muito mais, assim, eu assumia muito mais compromissos do que eu dava conta, eu fazia muito mais do que eu deveria fazer, seja no trabalho, né? Seja na escola, porque eu tava sempre ali perseguindo de provar pra mim mesma e pras pessoas que eu amava, que eu amo, né? Que eu não era preguiçosa. Então, eu quero que você faça esse exercício de se lembrar, de pensar se tem alguma coisa que falaram sobre você quando você era criança, as pessoas que você mais amava, talvez seus pais, né, principalmente, e que você levou para sua vida adulta, para você entender o quanto isso é sério, o quanto realmente as nossas crianças, elas assumem como verdadeiro aquilo que a gente diz sobre elas. Depois, na vida adulta, depois de muita terapia, de muita autorreflexão, de muita meditação, eu entendi que eu nunca fui preguiçosa. Eu só não fazia as coisas que as pessoas queriam que eu fizesse, né? Eu tinha um outro tipo de energia, eu canalizava a minha energia, e até hoje é assim, para outras coisas que me interessavam mais, né? Então, é isso, né? Assim, a gente precisa entender se a gente está verdadeiramente presente com as nossas crianças quando a gente está conversando com elas, se a gente está realmente consciente de como as nossas palavras estão impactando aquelas crianças, né? Eu sei que às vezes a gente está muito cansada, que a gente fala as coisas sem pensar. Na maior parte das vezes é assim, né? Na maior parte das vezes a gente não está realmente refletindo sobre o que a gente está dizendo. Mas o convite aqui, quando a gente está se cultivando em uma maternidade mindful, é que a gente passe cada vez mais a fazer isso, né? Que a gente passe a calcular o impacto do que a gente diz na vida das nossas crianças, né? Se a gente está falando palavras eventualmente não tão gentis para elas, por exemplo, com que objetivo? Né? Com que objetivo que você fala? Você nunca coopera pro seu filho, por exemplo. Será que é porque você tá cansada e você não sabe se comunicar melhor e aí você acaba, né, usando palavras mais extremistas para realmente atingi-lo, afetá-lo, para poder conquistar uma obediência, por exemplo, né? Se for isso, é importante você se conscientizar disso, para que você possa o quê? Buscar recursos para você aprender, né, a se comunicar de uma forma mindful, com mais presença, com mais gentileza, entendendo de fato o que você está se propondo a fazer quando você diz algo. E é por isso que a gente fala aqui, ó, de sermos impecáveis com as nossas palavras, é não dizer palavras ao vento, né? É a gente aprender, inclusive, a se autorregular emocionalmente, né? Aprender a respirar antes de dizer qualquer outra coisa, porque uma palavra que foi dita, ela não pode ser desdita. A gente não volta atrás numa palavra que foi dita, né? Então, basicamente essa aqui é a proposta. Eu quero, inclusive, fazer um exercício com você, né? Eu quero te convidar a se colocar no lugar de uma criança que vai ouvir uma frase, tá? Que talvez você tenha ouvido quando você também era criança. É outra frase que a gente fala muito, né? Sem consciência, sem assertividade, sem coração, né? A gente fala de um lugar muito reativo do nosso ser e não do melhor que tem na gente, das nossas melhores intenções para com as nossas crianças. Então imagine que você é uma criança de 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade, né? Que tá querendo fazer alguma coisa, não sei, você quer, por exemplo, jogar videogame até mais tarde, e aí nas regras da sua casa, né, nas regras que os seus pais estipularam, ou nos combinados, aquilo não é permitido, aquilo não é possível. E aí você talvez insista, né, talvez você até desobedeça,
alguma coisa do tipo. E aí a sua mãe vira pra você e fala o seguinte: olha, quem manda nessa casa sou eu. Enquanto você estiver sob o meu teto, você vai fazer o que eu quiser. É muito forte isso, né? Como que você se sentiria ou como você se sentiu ouvindo isso quando você era criança? E será que a gente tem reproduzido essas falas que eu tô trazendo aqui, né? Essas frases assim que são muito frequentemente ditas. Se tá todo mundo dizendo ao mesmo tempo, será que a gente tá num piloto automático? Será que a gente só tá reproduzindo violências sem a gente nem se dar conta que aquilo é violento? Sabe? Só porque fizeram com a gente parece que aquilo é o certo, né? Adriana, querida, que bom que você tá aqui. Seja bem-vinda. Então, eu queria muito que você se propusesse a pensar nisso, a avaliar, a considerar isso, sabe? A verdade é essa, né? Na nossa comunicação, assim como em tantas outras coisas que a gente faz na nossa vida, na maior parte das vezes a gente só tá reproduzindo o que fizeram com a gente sem um mínimo, né? Sem uma gota de senso crítico. E uma coisa como essa, gente, dói demais. Repete as frases, por favor. A frase que eu trouxe agora, ó, é uma frase que eu... Por que eu tô trazendo ela? Já até conversei algumas vezes com vocês nos stories sobre essa frase específica aqui. Ela é muito repetida, né? Várias pessoas, eu mesma ouvi isso. Tenho certeza que minha mãe não tinha consciência do quanto aquilo era violento, né? Se eu não estivesse nesse processo de ser uma mãe mindful, eu com certeza diria isso pro meu filho também em algum momento. Que é: quem manda nessa casa aqui sou eu. Você faz o que eu quiser, né? Enquanto você estiver sobre o meu teto, você vai fazer o que eu quiser. Você vai me obedecer, você vai fazer o que eu mandar. Né? É agressivo isso. É extremamente agressivo. Então, a gente precisa realmente entender, né, que se a gente estiver se propondo a deixarmos de sermos reativas na nossa maternidade, se o que a gente quiser é viver uma maternidade mindful, né, uma maternidade consciente, uma maternidade gentil, uma maternidade que acolhe, uma maternidade que educa crianças que vão se tornar adultos plenos, adultos emocionalmente saudáveis, seguros de si, a gente vai precisar prestar muita atenção no que a gente diz, a gente vai precisar ser impecável com as nossas palavras. Quando eu digo que a gente vai ser impecável com as nossas palavras, não significa que a gente não vai errar, mas significa que a gente vai se propor a ter muita consciência sobre o que a gente diz. Significa que a gente vai se propor a ter muita coerência entre o que a gente realmente deseja, o que está no nosso coração, o que a gente anseia, né, na construção da nossa relação com a nossa criança, e o que realmente a gente está construindo por meio, inclusive, das nossas palavras, né? A comunicação verbal, a palavra, ela é um grande alicerce das nossas relações. Boa parte dos relacionamentos que a gente tem, né, se edifica, se constrói por meio da palavra. Então é muito importante a gente ter essa clareza aqui. Qual que é o padrão de comunicação vigente? A gente geralmente fala com as pessoas em um tom de batalha, principalmente quando tem alguma discordância, né? Então, quando tem uma discordância, o que eu quero? Eu quero ganhar. E é por isso que muitas vezes, né, o nosso filho ou outra pessoa, qualquer pessoa com quem a gente esteja conversando, a pessoa está falando, mas a gente não está escutando de verdade. Em um momento, por exemplo, de um momento desafiador, um momento em que, né, tá tendo ruído na comunicação, um momento em que a gente está com alguma dificuldade para ser resolvida. A gente quase sempre não está presente de verdade, a gente não está prestando atenção, a gente está fazendo o quê? A gente está ouvindo com a intenção de responder para a gente conseguir sair vitorioso daquela conversa. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Será que é assim quando a gente tá tendo uma dificuldade com alguém? Será que a gente vai para as conversas, né, com o intuito de resolver, mas desde que, né, eu tenha razão? Não é assim? E com as crianças, isso é ainda mais grave, né? A gente não aceita não ter razão quando a gente está em uma questão com a nossa criança, né? Isso de um modo geral, óbvio.
Então, o padrão de comunicação é a batalha, é eu preciso sair vencedora. Tem uma pergunta que eu acho que ajuda muito a gente, esclarece muito, né, essa questão, né, enfim, esse problema mesmo, né, essa dificuldade que a gente tem de nos comunicarmos de uma forma pacífica, de uma forma não violenta, né? A comunicação não violenta é um grande recurso que a gente tem aí para a gente poder trabalhar tudo isso, que né? Qual que é a minha intenção quando eu vou para uma conversa desafiadora com o meu filho? Quando eu preciso chamar atenção por alguma coisa, né? Quando eu preciso trazer limites, quando eu preciso questionar alguma coisa que parece que não tá legal. Qual que é a minha intenção? Se pergunte, eu tô indo para essa conversa para o quê? Né? É para ter razão? Ou é para compreender o que aconteceu? Eu tô indo realmente com o coração aberto para compreender e trazer uma solução que seja positiva para todo mundo que está envolvido? Ou eu tô ali para me certificar que eu tenho razão, fazer ele saber que eu tenho razão, né? E trazer uma punição, por exemplo. Então, quando a gente está, né, nesse processo aí de nos trabalharmos nesse quarto mandamento, de sermos impecáveis com a nossa palavra, a gente se propõe com certeza a entendermos qual é a nossa verdadeira intenção. E aí uma prática, né, não é exatamente uma prática de mindfulness, mas é uma prática meditativa que eu faço todos os dias com o meu filho, e que é muito positiva, ela é muito poderosa, e que nos ajuda, né, a irmos lapidando essa nossa palavra, né, e principalmente as palavras que a gente diz sobre os nossos filhos, são as afirmações positivas, né? É a gente ensinar a nossa criança a afirmar coisas positivas sobre ela mesma, sabe? Por exemplo, eu sou capaz, eu sou amorosa, eu sou gentil, eu sou inteligente, eu sou feliz. Então, quando a gente faz esse exercício com a nossa criança, pode parecer uma coisa muito boba e, de fato, é muito simples, mas é muito poderoso, sabe por quê? Porque o cérebro humano, ele não sabe diferenciar os pensamentos que são verdadeiros dos pensamentos que são uma projeção ou que são uma criação da nossa mente, né, que são mentira. Ele não sabe. E quer ver que ele não sabe mesmo? Vou te provar. Você já sentiu ansiedade? Né? Você já começou a ter pensamentos assim, sei lá, seu filho ficou doente, daqui a pouco você já estava imaginando que o pior tinha acontecido? Já aconteceu com você? Me conta aqui se você já passou por isso. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Me conta aí, se você já teve pensamentos ansiosos, se você já passou por algo desse gênero. Por que eu tô te falando isso? Porque esse processo ansioso, quando a gente tem um pensamento, né, negativo, um pensamento catastrófico, e a gente começa a sentir aquele tanto de emoção, e a gente começa a se convencer que aquilo tá virando verdade, por que isso é possível de acontecer? Exatamente porque o nosso cérebro, ele não identifica, né, o que é um pensamento do que é um fato, do que está acontecendo. Então, é por isso também que o seu filho, né, quando você diz qualquer coisa sobre ele leva a sério, ele acredita, ele assume aquilo para si. Então, quando a gente, na verdade, faz esse trabalho inverso, né, de trazer coisas positivas sobre quem é a nossa criança, e isso a gente pode tanto trazer habilidades ou características que a gente realmente percebe que aquela criança tem, quanto também coisas, aspectos que a gente acha que seriam positivos daquela criança desenvolver, né? É óbvio que a gente não... É muito tênue a linha entre você dizer, por exemplo, eu sou bela, né? Eu sou importante, eu sou feliz, e você começar a colocar num nível assim de eu sou a mais linda do mundo. Não é sobre isso, tá, gente? Então, só pra gente ter esse cuidado. Mas o seu cérebro, né, e o cérebro da sua criança acreditam nisso, acreditam nas palavras que você diz, nas palavras, né, que a sua criança diz. Então, vamos hackear o nosso cérebro de uma forma positiva, né? Vamos usar isso ao nosso favor conscientemente. A Mãe Mindful, ela também tem esses recursos, né? É o que eu ensino muito nos meus cursos para as minhas alunas. Ela domina esses recursos todos e ela sabe usá-los, porque ela também tem conhecimento sobre como funciona a mente, para que a educação do seu filho seja feita da melhor forma possível, né? Então, esse é o nosso quarto mandamento, ser impecável com a sua
palavra sobre os seus filhos, para os seus filhos, né? Vamos agora para o quinto, né? Quinto mandamento, na verdade, que é, olha, ter tempo de qualidade também consigo mesma. Vou repetir. Ter tempo de qualidade também consigo mesma, né? Então, se tem essa palavrinha aí, o advérbio também, isso significa que nesse mandamento aqui a gente vai pensar, né, sobre o tempo de qualidade com o nosso filho e com nós mesmas, né? Ele pressupõe aí um tempo de qualidade com a nossa criança, né? E quando a gente está falando em tempo de qualidade, gente, eu gostaria muito que você associasse esse tempo de qualidade aí à energia da alegria, à emoção da alegria, né? É a gente se proporcionar e se oportunizar a termos momentos felizes com os nossos filhos. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu recebo muitas mensagens de muitas mães, eu converso com muita gente nos meus inbox, né, com as minhas alunas também, de pessoas dizendo assim, olha, Ana, eu não consigo, aproveitar a infância do meu filho, assim, sabe? Eu tô sempre tensa, tô sempre com 1 milhão de pensamentos na cabeça, eu tô sempre ansiosa, eu tô sempre com medo que o menino machuque, e aí eu não consigo, quando eu me sento, por exemplo, pra brincar com meu filho, eu não consigo realmente me divertir, sabe? Eu faço aquilo ali meio que pra cumprir tabela. Eu não sei se você já experienciou isso, se você já passou por isso. E é por isso que quando a gente está falando de tempo de qualidade, a palavra qualidade, ela precisa trazer consigo a proposta da alegria. A gente se oportunizar, a gente se permitir, a gente se incentivar, né? A sermos felizes e a estarmos felizes enquanto a gente materna. A maternidade, ela é uma experiência que realmente, né? Ela pode ser muito pesada. Para muitas mulheres é muito pesado, né? Para algumas mais, para outras menos. Isso aí tem todo né? É complexo falar sobre isso aqui, não é nem o momento e nem o caso. Mas eu acho que para todas, né? Ela traz muitos desafios. Então, se a gente não estiver se propondo a ter esse tempo de qualidade baseado no riso, na diversão, e eu quero que você se pergunte isso, eu tenho me divertido com o meu filho? Eu consigo ser feliz sendo mãe? Né? Eu consigo rir de verdade, aquele riso solto? Eu consigo ter essa presença, essa qualidade, esse tempo de qualidade com ele? Né? O tempo de qualidade, ele tem relação, sim, com a quantidade de tempo. Tá? O tempo de qualidade, ele também diz respeito a uma quantidade de tempo satisfatória com o seu filho. Eu vi uma vez em um documentário do Instituto Alana, né, uma mãe falava exatamente sobre isso, né? Será que se eu falar com o meu chefe, ô chefe, ó, eu vou vir aqui só meia hora por dia, mas eu vou fazer tudo direitinho, tá? Prometo aí. Então, tempo de qualidade aqui no trabalho. Seu chefe aceitaria? Não, né? Então, a mesma coisa com o seu filho, ele também precisa de quantidade de tempo, né? Crianças são muito corporais, então elas realmente precisam de quantidade de tempo com os seus pais, com os seus cuidadores principais, até para desenvolver a conexão, né, que é o nosso primeiro mandamento. Mas o tempo de qualidade é sobre quantidade e é sobre qualidade de fato, né, sobre como esse tempo ele é vivido. Não é sinônimo de brincar. Muitas pessoas acham que ter tempo de qualidade com o filho é sinônimo de estar brincando com o filho. Não é sinônimo de brincar, mas pode ser brincar também, né? Quando a gente está brincando com a criança, a gente está se permitindo, né? A gente está falando com a criança assim, olha, o seu universo ele é importante para mim. Eu quero conhecer o seu mundo, né? Eu quero estar com você. Então isso é um passo importante que a gente dá quando a gente está construindo essa relação de tempo de qualidade com os nossos filhos. Mas não é sinônimo de brincadeira. A gente pode... Eu tenho muito tempo de qualidade com meu filho aqui, por exemplo, na cozinha, né? Muitas vezes ele fica muito curioso quando eu tô cozinhando, e aí eu vi que seria uma oportunidade para eu estar com ele, ensinando novas habilidades, me conectando verdadeiramente com ele, né? E, de uma certa forma, para ele aquilo é brincadeira, né? A criança não diferencia o que é a brincadeira, que a gente entende, a brincadeira estruturada, o brinquedo, do que não é. Porque para ela é tudo descoberta, né? E se tiver diversão, e se tiver descoberta, e se tiver liberdade, é brincadeira.
Então, o que não é, né, esse tempo de qualidade? O que ele não pode ser? Muitas pessoas, eu acho isso bem grave, assim, eu tenho visto muitos pais, muitas mães, entendendo que o tempo de qualidade é como se fosse, assim, um aval que eu me dou, né, eu me dou um aval aqui para eu ser permissivo com o meu filho. Porque eu tô trabalhando muito, eu fico muito tempo fora, e aí, né, se eu não estiver aqui nesse tempo, deixando o menino fazer o que ele quiser, né, enfim, fazendo vista grossa, sendo permissiva, será que eu vou conseguir garantir o afeto? Porque não tá tendo esse tempo, né, de quantidade. Então, atenção para isso, tá? É a brincadeira, é o riso, é a alegria, é essa energia da conexão, mas não é sobre permissividade. São coisas bem, bem, bem diferentes, né? Onde tem permissividade, inclusive, tem ausência de amor, né? A gente ser líder dos nossos filhos é muito diferente da gente ser permissivo e mais diferente ainda da gente ser autoritário. Então é bom também colocar essas coisas aí no lugar. O tempo de qualidade, ele na verdade, né, ele pode ser resumido por uma palavra só, que é presença. Mas presença no sentido mindful da palavra. Não é presença física simplesmente. Né? Isso é importante da gente dizer. A presença de fato é eu estar aqui e agora com o meu filho fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Então, essa presença física, né, a gente também pode pensar numa qualidade dessa presença física. Por exemplo, né, crianças, seres humanos, né, mamíferos em geral, têm muita necessidade de toque. Então, eu estar com o meu corpo realmente disponível para essa criança, eu estar falando na altura dela, eu estar olhando no olho dela, eu me aproximar, né, quando eu preciso fazer alguma intervenção, chamar a atenção, por exemplo, eu fazer esse processo, né, e não gritar lá de longe, sabe? Tudo isso interfere. Eu tocar o meu filho, eu beijar, abraçar, liberar a ocitocina, o hormônio do amor, por meio desse toque. Então, essa presença física, ela não é simplesmente estar no mesmo lugar, coabitando o mesmo cômodo. É muito mais do que isso, vai além, né? Então, esse é um aspecto aqui pra gente poder considerar. Agora, sobre a presença mental. Você já sentou para brincar com o seu filho? Ou você estava levando seu filho para a escola? Você estava fazendo alguma coisa com o seu filho para casa, sei lá, qualquer coisa. Mas a sua cabeça estava lá em outro lugar? Sabe, assim, tipo, seu filho pediu muito pra você brincar com ele, você foi lá, brincou, mas você estava pensando nas coisas que você tem que resolver. Isso já aconteceu? Me conta aqui. Porque a presença mental é exatamente, né, a minha mente, a minha atenção estar no aqui e agora. Eu estar de verdade pensando, né? A minha mente, a minha atenção está depositada no que está acontecendo entre mim e o meu filho, no aqui e no agora. Então isso é muito desafiador. Muitas pessoas têm dificuldade de manter essa atenção, né? Tá vendo que o tempo de qualidade ele é muito mais profundo do que simplesmente, tipo, né, cumprir uma tabela ali de brincar um pouquinho com a criança, que vai muito além. Aí a Val falando que muitas vezes a gente tá, né, numa era em que a nossa atenção, que é um grande bem que a gente tem, porque onde tá a nossa atenção tá a nossa realidade. Eu tô aqui agora com vocês nessa live, tem 1 zilhão de outras coisas acontecendo no mundo, mas a minha realidade é essa live. É isso que existe pra mim nesse momento, né? Ah, não acredito. Muito obrigada. Eu sou o José, falando nas lives da Ana, são as melhores. Fiquei feliz. Muito obrigada, viu? Fico feliz de poder contribuir, gente. Muito, muito, muito grata. Então, amor de 2 filhos. Descobri hoje a ciência e já amei. Preciso de ajuda. Que querida. Estamos juntíssimas. Seja muito bem-vinda. Goia 278. Ótima orientação. Sou mãe de 3 filhos. O mais velho tem 20 anos. E os desafios só mudam, mas sempre estão presentes. Depois me conta quais são as idades dos outros, tá bom? Se são de gerações muito diferentes ou não. Mas é exatamente isso, né? Então, nesse mundo em que a gente tá, nessa era da comunicação, que a nossa atenção ela é capturada, né? E ela é volátil, né, gente? Assim, tanto é que a gente vê que esse próprio formato do Instagram, os reels, né, por exemplo, eu posto reels quase todos os dias. E quais são as orientações? Faço reels de 30 segundos, porque as pessoas não conseguem manter a atenção delas.
eu não sigo essa orientação, eu faço do jeito que eu quero, mas assim, é um sintoma de como o nosso mundo, as nossas mentes, elas estão as nossas atenções estão sendo capturadas e a gente às vezes está lá fisicamente presente, a gente está o dia inteiro, a gente está o fim de semana inteiro com o nosso filho, mas a nossa mente não tá ali. Então, isso não é tempo de qualidade com a criança. Você não tá ali de verdade. Só seu corpo que tá, muitas vezes, né? Agora, falando aqui, ó, 14 e 11, né? Os outros dois são de uma geração já diferente do primeiro. E aí a gente tem também um outro tipo de presença, que é a presença emocional. É eu estar percebendo como eu me sinto e também me conectando a como meu filho se sente, podendo acolher o que ele demonstra estar sentindo, sem preconceito, sem querer que as coisas sejam diferentes de como são. Então, esse tempo de qualidade aqui, eventualmente, ele vai trazer pra gente um desafio, porque se eu estiver realmente me conectando com aquela criança, olha lá, conectando, né, com a minha intuição, olha eu voltando lá para os mandamentos 1 e 2. Se eu estiver realmente conectada, né, então eu tô prestando atenção em como eu tô me sentindo. Às vezes eu não tô me sentindo bem. Às vezes eu tô cansada, às vezes eu tô com raiva do meu filho por alguma coisa que aconteceu. Não é sobre eu estar feliz, entende? É muito bom que a gente esteja cultivando a alegria no tempo de qualidade, mas não é sobre isso. É sobre eu estar percebendo como eu me sinto, né? O Arthur falando, obrigado pelo seu conteúdo, tem me ajudado demais, fico muito feliz. Muito grata, Arthur, pelo comentário, pelo reconhecimento. Fico muito, muito feliz, gente, quando vocês trazem esse tipo de feedback. Isso é nutritivo, né? Eu fico me sentindo incentivada a continuar conversando com vocês aqui. Então, continuando, né? O nosso tempo de qualidade, ele diz sobre presença. Presença física, presença mental, presença emocional com o nosso filho e com nós também, né? Porque o 5º mandamento é ter tempo de qualidade também consigo mesma. Então, ter tempo de qualidade com o seu filho e ter tempo de qualidade com você mesma. Você fazer coisas para você. Você ter o seu momento de autocuidado, né? Você ter o seu momento para se divertir e você ter o seu momento para a manutenção da sua saúde. E isso aqui é muito importante de sublinhar, porque é um tabu enorme na maternidade a gente ter tempo pra gente, né? A maioria das mães acham muito difícil, e realmente, muitas vezes é difícil. Pra mim é um grande desafio, mas eu não abro mão de encontrar esse tempo. Eu não abro mão de falar com as pessoas que eu preciso de ajuda, né? Porque uma outra característica da mãe reativa é a autossuficiência, né? Dificuldade, medo de pedir ajuda, de acionar uma rede de apoio. Eu sei que muitas vezes, muitas não têm uma rede de apoio tão organizada, tão estabilizada, né? Mas a gente precisa disso. A gente precisa estar vulnerável nesse processo também, falar para as outras pessoas que a gente não tá bem, que se eu não estiver bem, meu filho não vai ficar bem. Essa criança que você tanto ama, vó, ela não vai ficar bem se eu não estiver bem, né? Então esse tempo de qualidade aqui, ele é uma premissa pra gente ser mãe mindful. É eu estar fazendo alguma coisa por mim com regularidade, não é de vez em quando, não. Né? É ser um hábito. Deixa eu só ver aqui, ó. Janaína falando. Boa tarde, meu filho tem 15 anos e está na fase de repudiar os pais. Estamos nos entendendo muito. Será que dá pra consertar esse relacionamento nessa idade? Às vezes acho que não. Ô, Janaína, eu sou uma pessoa que acredita muito na restauração das relações, né? Só que, assim, o que você precisa fazer primeiro é mudar essa mentalidade de que não dá pra fazer nada, né? Eu acho que é importante a gente entender como é que foi essa infância, como é que vocês se relacionaram na infância. Provavelmente, o que aconteceu na infância impacta muito como tá na adolescência. Mas a gente também precisa considerar que na adolescência é natural, é normal, na verdade, né? Os adolescentes, eles preferirem estarem entre os seus pares e menos com os seus pais. É um momento faz parte do amadurecimento de quem a gente a gente se desligar da nossa família de origem e a gente buscar uma identidade que seja nossa, né? Então, eventualmente, isso vai significar a gente se opor mesmo aos nossos pais. Isso é a história de muitas pessoas e essa relação, conforme a adolescência vai acontecendo, ela vai também, né, encontrando o seu lugar e ficando tudo bem.
Agora, volto a dizer, se teve uma relação na infância, né, com muito desrespeito, aí precisa realmente de um resgate, precisa de muita honestidade nossa com a gente mesmo, a gente precisa estudar, né, a gente precisa realmente investigar o que aconteceu e nos propormos a fazermos diferente, entendendo que o adolescente ele é bem menos aberto do que a criança, né? O adolescente ele tem um tempo para poder se abrir, para poder ficar receptivo a nós, muito superior ao da criança. Criança, a gente consegue muito mais facilmente, assim, pegar, né, a confiança dela de volta, a gente se reconectar, até porque ela tá nesse processo ainda de muita identificação com a gente. Mas eu quero te convidar a pensar que é possível, sim, você restaurar essa relação com o seu filho, porque eu acredito que é mesmo, tá bom? Então, voltando aqui, gente. Tempo de qualidade com a gente mesmo. As mães que estão me ouvindo aqui agora, eu queria que vocês mandassem aqui assim, sim, se você tem tempo de qualidade com você mesma e não se você não tem. E eu não tô falando de ter de vez em quando, tá? Eu tô falando assim, regularmente. Você tem um compromisso com você mesmo, seja semanalmente, seja diariamente. Você tem um hábito, você tem uma rotina, você tem uma... Né? Isso faz parte da sua vida, ter tempo de qualidade com você mesma. Você tem... Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Meditação. 10 minutos de mindfulness todos os dias. Eu preciso disso para poder estar bem emocionalmente, mentalmente. Aí, todo mundo falando que não. Então, nós vamos mudar isso, gente. Nunca. Júlia falou nunca. Isso precisa ser mudado. Sabe por quê? Porque autocuidado não é luxo. Autocuidado não é egoísmo. Né? Autocuidado é necessidade básica. Se você não está cuidando de você, você vai necessariamente se tornar uma mãe mais reativa. Você vai necessariamente se tornar uma mãe mais explosiva. Porque é difícil demais a gente estar vazia de nós mesmas, né? É difícil demais a gente não estar em contato com o que a gente gosta, com os nossos sonhos, com coisas que fazem sentido pra gente. É difícil demais você estar num modo de só doar a sua vida pro outro, mesmo que esse outro seja o seu filho. Então, às vezes a gente idealiza, né, que um momento de autocuidado, ele precisa ser assim, uma tarde inteira. Não é, a gente pode fazer pequenos rituais, sabe? Pequenas coisas que nos fazem bem, colocando intenção verdadeira. Então, assim, às vezes, uma boa maneira de começar é você intencionalmente pensando assim, eu vou fazer isso aqui pra mim agora. Mesmo que seu filho esteja junto com você, mas isso aqui eu tô fazendo por mim. Colocar sua música preferida e dançar. Né? Aqui no Mezen, desculpa, aqui no Educar Zen, né? O Mezen é o meu curso, mas aqui no Educar Zen, eu convido você a praticar 10 minutos de meditação por dia. E eu duvido que todas vocês que mandaram aí esse não, que vocês não tenham 10 minutos por dia para poder fazer uma prática meditativa e aprender a se acalmar, né? Organizar seus pensamentos, muitas vezes até relaxar, cultivar bons pensamentos. E eu tenho certeza que todo mundo tem 10 minutos por dia, gente. É impossível uma pessoa não ter 10 minutos por dia. Basta ela se organizar. Mesmo a pessoa mais ocupada, ela consegue encontrar 10 minutos no dia dela. Todos nós que estamos aqui no Instagram rolando feed, que às vezes é de um monte de coisa que nem tá acrescentando nada pra gente, a gente tem 10 minutos por dia, né? Então, a gente precisa dissolver imediatamente, é urgente, esse mito de que autocuidado não pode ser conciliado com maternidade, né? O que vai acontecer é que se você não fizer isso por você mesma, né, como eu disse, a sua tendência de se tornar cada vez mais uma mãe reativa, ela vai se inflando. E aí, sabe o que acontece no fim das contas? Gente, os filhos crescem, né? E aí a gente fica com a gente, assim. Você vai ficar com você mesmo em algum momento. E é urgente que você seja uma boa companhia pra você mesmo. Você precisa ser, assim, uma pessoa... Você precisa ser bom ser quem você é. Senão a vida fica muito difícil, né? E olha aqui a Júlia falando assim, desde que eu tive minha bebê, não tenho tempo pra respirar em um lugar sozinha.
Júlia, sua bebê tá com qual idade? Ela tá muito pequenininha? Porque isso daí, assim, quando o bebê tá muito pequenininho, eu até entendo. Tirando o bebê muito pequenininho, a gente consegue, sim, de alguma forma, se organizar, tá? E mesmo a bebê pequenininha, assim, você ter pequenos rituais, sabe? Que seja, assim, é o que eu falei, colocar a sua música preferida e dançar. Você ter os seus momentos, um aninho. Com um aninho, eu sei que é um momento aí de transição, né? A vida começa a ficar, as coisas, aquela névoa, né, do primeiro ano, assim, da criança, ela começa a dar uma dissipada e a gente começa a conseguir ver que a gente ainda existe, ou quem eu sou, onde que eu tô, né? O que restou de mim depois dessa avalanche que é o nascimento de um filho. Não é isso tudo, gente. Eu tô falando até por mim mesma, né? Porque pra mim é. Mas no meu caso, como eu já tava num processo de autodesenvolvimento de anos, eu fiz o meu melhor. Eu falei assim, não, eu vou me resgatar e eu vou, né, buscar ajuda e eu vou fazer alguma coisa por mim. É o ideal do que eu gostaria, né? Tô falando aqui do autocuidado, de como eu gostaria que fosse? Não. Eu sempre comento, né, que quando eu tava grávida, por exemplo, eu fazia 3 horas, de 3 a 4 horas, porque eu tava numa época também que eu tava trabalhando muito pouco, então eu tinha as tardes livres, eu fazia de 3 a 4 horas diariamente de práticas de autocuidado. Eu fazia automassagem, eu fazia yoga, eu fazia meditações, eu tomava um banho relaxante. Gente, eu rezava, né? Eu gosto muito de rezar, então eu rezava, eu fazia as minhas orações. E eu ficava ali por quase 4 horas, todos os dias. Agora, sim, isso é compatível com a minha vida hoje? Não. Mas porque isso não é compatível com a minha vida hoje, eu não vou fazer nada por mim? Eu vou me deixar a pessoa mais importante da minha vida ainda sou eu, né? Eu vou me deixar as traças? E o que meu filho ganha com isso? Porque olha que pesado que é você ser o filho de uma mãe que te dá a vida dela inteira. Não faz nada por ela, é tudo por você. É pesado, porque assim, como é que o seu filho ele vai crescer e ele vai aprender a tomar decisões que beneficiem ele mesmo? Tomar decisões por si mesmo. É quase que uma forma da gente manter os nossos filhos presos a nós mesmos, né? Porque isso gera uma dívida impagável. Eu te dei a minha vida, como é que você me paga? Dando a sua vida em troca. Então, vamos aprender a maternar com mais liberdade, sabe? Com mais leveza. A gente vai sim, principalmente enquanto os nossos filhos são muito pequenos, dedicar uma energia, um tempo enorme das nossas vidas para as nossas crianças, né? Mas se a gente não estiver dedicando... Vê como que é... Olha só, eu vou falar isso aqui agora e eu quero que vocês percebam quanto que é absurdo isso que eu vou dizer. Você não dedicar nada da sua própria vida a você mesma não faz nenhum sentido, né? Então, esse ter tempo de qualidade com o seu filho, ele vai ficar muito mais fácil, muito mais fluido, porque você vai ser muito mais capaz, inclusive, de dar esse sorriso, de ter essa alegria, essa espontaneidade, quando você estiver se reencontrando com quem você é. Talvez a pessoa que você vai se reencontrar, com quem você vai se reencontrar, ela não é a pessoa de antes da maternidade, mas você precisa desse encontro com você. Você é importante, sabe? Seus sonhos são valiosos. Você existe. Então, considere-se nesse processo de maternar. A Janina falando aqui, ó, meu Deus, acho que o problema foi dar a minha vida inteira pro meu filho. Pois é. Gente, não é egoísmo autocuidado, tá? Autocuidado não é egoísmo. Autocuidado é uma necessidade básica. Deixa uma planta sem água, sem adubo, sem sol, sem cuidado. O que acontece com a planta? Ela definha, ela morre, né? Isso também acontece com a gente. Se você não tá cuidando de quem você é, né? E o autocuidado, ele tem, né? No mínimo 2 tipos de autocuidado, tem mais, né? Mas vamos falar aqui de uma maneira bem superficial, tem 2 tipos de autocuidado, né? Que é o autocuidado do que me dá prazer, por exemplo, sair para tomar um sorvete com uma amiga, para tomar um chopp, para poder comer uma pizza, para poder ir num cinema,
né? Pra poder ir no salão de cabeleireiro, se você... Pra mim, isso eu não gosto, eu morro de preguiça. Mas, assim, muitas mulheres gostam. Então, existe isso. E existe um outro tipo de autocuidado, que é o autocuidado do que eu preciso fazer, né? Do que realmente impacta diretamente a minha saúde. Então, no meu caso aqui, as práticas de mindfulness, né? A minha meditação diária, sagrada ali, ela se insere muito mais nesse aspecto de estou aqui cuidando da minha saúde mental e da minha saúde emocional, e assim me torno uma mãe muito mais mindful, uma mãe menos reativa, mas uma pessoa mais mindful, uma pessoa menos reativa, né? Para além da mãe, eu não sou só mãe. Eu sou mãe também. Eu sou também uma profissional, eu tô aqui agora trabalhando enquanto eu converso com vocês, né? Então tem esses dois tipos de autocuidado e é importante que a gente estabeleça pelo menos, né, por 10 minutos diariamente, 20, vamos colocar 20, assim, 10 do primeiro tipo e 10 do segundo tipo, né? Nesse segundo tipo aí tá incluído também a gente fazer uma atividade física. Para algumas pessoas vai ser prazeroso, né? Eu já até comentei aqui hoje que pra mim seria realmente o autocuidado, assim, do que eu preciso fazer e não do que me dá prazer, né? Mas também a gente libera um monte de neurotransmissores da alegria, do prazer, né? Enfim, de tudo isso que é positivo para as nossas vidas. Então, o nosso quinto aspecto aí, né? O nosso quinto mandamento é ter tempo de qualidade também consigo mesma. E agora vamos para o sexto, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. Esse sexto, gente, ele é muito importante. Escutem bem, tá? O sexto mandamento da mãe mindful, da mãe que não é reativa, ou que é menos reativa, porque reativa a gente vai ser, todo mundo vai ser em algum momento, né? Mas da mãe tá realmente aí se trabalhando nesse processo de consciência. O sexto é caminhar com quem me leva mais longe. Caminhar com quem me leva mais longe. O que isso significa? Sabe aquela passagem da Bíblia, né? Que é assim, diga com quem tu andas e eu te direi quem você é. É basicamente sobre isso. Tem agora eu não vou lembrar o nome, não sei se é um filósofo, se é um coach, eu não sei o que ele é. Mas tem um moço que fala o seguinte, né? Um cara famoso aí que fala assim, ó. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E isso é totalmente factível, né? Isso faz muito sentido, eu vou explicar para vocês o porquê. A gente tem uma rede de neurônios no nosso cérebro, que são os neurônios espelho. Então, por que, por exemplo, eu moro aqui na Itália, né? Tem várias coisas na cultura daqui que é muito diferente da cultura do Brasil. E olha que a gente tá falando de países latinos, assim, né? A gente tem também muitas similaridades. Mas tem várias coisas que são diferentes, né? E que pro meu companheiro são super naturais e que pra mim ainda me assustam. Às vezes, né, eu ainda preciso estar sempre com aquela mente de principiante, sempre abrindo meu olhar, sempre cultivando aquela abertura para essa novidade, né? Para as coisas novas que chegam, porque eu sou uma pessoa estrangeira em um país estrangeiro. O que eu quero dizer com isso, né? Por que pra ele, pra mãe dele, pra irmã dele, pra todo mundo aqui é natural e pra mim não é? Por uma questão de neurônios espelhos, né? A cultura é muito sobre isso. A gente imita os comportamentos das pessoas que estão ao nosso redor, né? Por isso que no Brasil a gente faz determinadas coisas, pra gente é natural, é ok atrasar 1 hora quando você combina lá com a pessoa. Então tá, 7h30 a gente se encontra e você chega às 8h30 e, né, por mais que seja meio chato, ninguém fica ofendido, porque é isso, a gente tá aqui imitando os comportamentos uns dos outros, a gente modela os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos valores pelos das outras pessoas com as quais a gente convive, né? Então, as pessoas que estão mais próximas de você, elas têm um impacto muito forte em você, né? Elas têm uma influência muito grande em você e você nelas. Então, o que acontece? Eu quero te convidar a pensar nessas 5 pessoas com quem você mais convive, tá? Talvez você não vai pensar aqui agora, mas quando a gente terminar a nossa live, eu te convido a fazer esse exercício. Pensa nessas 5 pessoas e pensa em como essas pessoas, elas encaram a educação de crianças.
né? Pensa se elas são pessoas mais tradicionais, pessoas que acham que criança tem que ser obediente, ponto e acabou. São pessoas que, né, estão aqui nesse caminho parecido com o nosso, se dispondo a entender como é que funciona a infância, como é que a gente pode se relacionar de uma forma mais positiva, mais gentil com as crianças. Se é uma pessoa que pensa, se são pessoas que pensam, por exemplo, que palmada é uma boa ferramenta de disciplina. Pensa aí em como essas pessoas encaram a educação de crianças. E pensa se você, de alguma forma, vai, né, se modelando de acordo com o que essas pessoas pensam. Por exemplo, você está seguindo aqui o meu perfil, né, no Instagram. Provavelmente você está seguindo outras pessoas que têm digamos que uma leitura do que é a educação parecida com essa que eu trago, né? Provavelmente você está digamos que seguindo outras pessoas, vendo outros conteúdos que mais ou menos vão por esse caminho que eu também sugiro aqui. Você concorda que conforme você vai vendo mais e mais e mais e mais desses conteúdos, esses conteúdos eles vão sendo introjetados na sua maneira de pensar e na sua maneira de agir com a sua criança? Você vai aprendendo com isso e você vai reproduzindo isso? Então, é basicamente sobre isso, né? Caminhe com quem te leva mais longe, esteja perto de pessoas que estão pensando na educação de crianças e na maternidade de uma forma parecida com a sua. Porque foi o que eu acabei de falar, né? Se você é uma mãe que não consegue ter tempo de qualidade com você mesma e você está rodeada de pessoas que só colocam mais culpa materna nas suas costas, que estão sempre te questionando quando você faz qualquer coisa e o seu filho não tá, né? Que acham que a mãe tem que viver só pro filho, por exemplo. A sua tendência por mais que uma voz aqui dentro de você diga que não é assim que funciona, mas a sua tendência é ir tomando aquilo como verdade. A gente é extremamente suscetível e influenciável, né, pelas pessoas que nos circundam. Então, qual que é a minha proposta para você aqui, né? Caminhe com quem te leva mais longe, ou seja, mesmo que você tenha em casa, né? Muitas pessoas me falam isso, nossa, Ana, sabe que eu tô assim sozinha nesse processo de educar por meio do mindfulness, de educar com mais consciência, porque o meu companheiro, a minha companheira, né, ele não concorda não, assim, ele é bem tradicionalista, sabe? Ele é da turma de achar que tem que gritar com criança sim, que não é não, e ponto e acabou. E eu tô sozinha nisso, o que eu faço? Nossa, será que eu tenho que separar então? Será que eu tenho que me afastar da minha família? Porque tá todo mundo ainda com essa ideia bem retrógrada do que é educar? Não, gente, não é sobre isso, né? Eventualmente, muitas pessoas são contagiadas pelo nosso bom exemplo, porque começam a perceber que funciona, que a gente está educando crianças serenas, crianças muito mais seguras de si, crianças que respeitam mais o próximo, né? Então, conforme vai dando resultado aquela educação que a gente está dando, as pessoas vão percebendo e elas muitas vezes vão também mudando de opinião. Talvez nós tenhamos, né, nós que estamos aqui agora, tenhamos também mudado a nossa percepção, a nossa opinião por meio do contato com pessoas que, né, estavam fazendo isso antes da gente. Então não é sobre a gente romper com as pessoas da nossa família, os nossos entes, os nossos amigos, que eventualmente não estão nesse mesmo caminho que a gente. Mas é sobre a gente fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Esteja junto com pessoas que estão, né, caminhando o caminho que você está caminhando. Que talvez já tenham até chegado onde você quer chegar, né? Eventualmente, seja mentorada por uma pessoa. Tem várias, tem outras pessoas por aí também, né? Que tem bons conteúdos com as quais você se identifica. Então, esteja próximo dessas pessoas, esteja próximo de outras mães que estão nesse caminho de educar com mais consciência, com mais leveza, com mais gentileza, né? Isso daí é o poder da comunidade, né? É o poder dos nossos neurônios espelhos, é o poder da identificação. Conforme a gente vai se identificando com essas pessoas, a gente vai ficando mais parecidas com elas, sabe? Tem uma frase que eu acho muito legal que é assim: não ande com quem você não seria. O que isso significa? Óbvio que você é você, óbvio que seus amigos são seus amigos, né? E que somos indivíduos.
Mas isso diz assim, se você tá andando com uma pessoa que você acha que ela não é ética, que você não aprova o que ela diz, a maneira como ela se comporta com os outros, sabe? Então não ande com essa pessoa. Ande com pessoas que você poderia ser aquela pessoa, ou seja, que você compactua com os valores, né, com a ética daquela pessoa, com os comportamentos, com o que ela diz, com o discurso, com quem ela é, com a energia dela, sabe? Então, assim, olha pro seu Instagram, vê aí se de repente você tá seguindo uma galera que te deixa meio pra baixo, sabe? Ou pessoas que falam coisas com as quais você não se conecta de verdade. Faz isso, sabe? Ande com quem te leva mais longe, com quem te ajuda a chegar onde você quer, né? É isso daí, Paula. Anda com quem, diga com quem tu andas, né? E eu te direi quem você é. Isso é verdadeiro. A neurociência explica isso exatamente por meio, né? Dos neurônios espelhos. A gente é neurologicamente feitos, né? Nós somos seres humanos neurologicamente feitos para copiarmos os comportamentos das pessoas que nos circundam. Então, escolha intencionalmente, conscientemente quem vai te influenciar. Esteja perto dessas pessoas, caminhe com elas, né? Porque o que acontece? É que a Paula falando assim que a gente tem que estar o tempo todo vigilante, e isso é verdade, tá? Isso é verdade. Principalmente nós que estamos nadando contra a corrente, porque às vezes a gente tá aqui na nossa bolha de pessoas que estão, né, considerando educar uma missão importante, que a gente precisa se melhorar como pessoas, pra gente educar melhores pessoas para este mundo, né? Como eu falei na nossa outra live, não é só sobre o nosso filho, é sobre o mundo que a gente está criando a partir dessa nova proposta de educação, né? Então, assim, fazendo isso, nadando contra essa corrente, a gente precisa estar realmente de mãos dadas com os nossos, com as pessoas que estão realmente nos ajudando, nos impulsionando, nos levando. Sabe quando a gente às vezes dá aquela tropeçada e um dia, por exemplo, você explode com seu filho, né? Um dia que você está se sentindo a pior mãe do mundo. É importante ter alguém do seu lado, ter pessoas, né? Mesmo que virtualmente, que vão te ajudar a se levantar para você continuar andando, para você chegar onde você quer, né? Então, tendo em vista isso, né, que tem toda uma lógica realmente que a neurociência consegue explicar pra gente, dessa máxima, né, de que a gente é as pessoas com as quais a gente convive, faça isso de uma forma intencional, né? As pessoas que eu convivo, as pessoas que eu vejo no Instagram, quem são? Eu vou estar conectada com quem realmente, né, contribui para que eu continue crescendo nesse caminho de ser uma mãe cada vez mais mindful e menos reativa, né? E é basicamente isso, né? Hoje, então, a gente falou de mais 3 mandamentos da mãe mindful. Vamos falar dos 6 agora, tá? Só repassando aqui, ó. O primeiro, conexão com a nossa criança acima de todas as coisas. O segundo, honrar a nossa própria intuição. Terceiro, ter conhecimento sobre como se desenvolvem as crianças. Quarto, ser impecável com as nossas palavras. Quinto, ter tempo de qualidade também conosco. E 6, caminhar com quem nos leva mais longe. Muito bem. Então, eu vou contar pra vocês depois nos stories quando vai ser a nossa próxima live, tá? Lembrando que a 10ª é a mais importante, é a que faz com que tudo isso aqui seja uma coisa fluida, fácil de ser feita, sabe? É o que dá leveza pra tudo isso daqui. Então, você precisa saber qual é o 10º mandamento, né? A Paula falando aqui, ó, recentemente deixei de seguir mais de 500 pessoas e ainda não terminei a faxina. Eu tenho poucos seguidores aqui também, assim, eu sigo poucas pessoas, mas hoje, porque é um perfil profissional também, então é mais focado em trabalho. Mas quando eu tinha meu perfil pessoal, eu também fiz isso em algum momento, Paula, e foi assim... É algo que eu gosto de fazer, inclusive, na minha vida, no meu armário, né? Eu não sou uma pessoa que tem muitas roupas, muitas coisas, mas eu gosto muito de vez em quando, pegar e dar uma limpa, e é muito, né? Um alívio que dá. Realmente é muito importante a gente estar próximo de quem
nos ajuda a andar mais longe. De nada, Janaína, fico muito feliz com a sua presença. Gente, ó, me contem se essa live fez sentido pra vocês, se esses mandamentos que eu tô trazendo aqui da Mãe Mindful tá ressoando no coração de vocês. Eu vou pedir pra você, eu vou salvar essa live aqui agora, vou subir ela aqui pro meu perfil, né, pro meu feed. E aí eu vou te pedir então para compartilhar esse conteúdo com pessoas que você acha que pode se beneficiar do que eu disse aqui hoje, né? Se você achar que tem alguém precisando de ouvir o que eu disse hoje, então manda essa live para essa pessoa. Se você ainda não viu os 3 primeiros mandamentos, né, a primeira live que eu fiz sobre esse tema, vai lá no meu perfil, dá uma olhada, porque também teve conteúdo lá muito rico, assim, muito interessante o que eu falei, é muito importante, eu acho que são aspectos que, nossa, contribuem muito pra gente poder viver essa maternidade mindful e menos reativa, tá? E é isso, Paula falando aqui que adorou, eu também adorei estar com vocês, eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade, eu agradeço, né, enfim, de verdade, assim, a oportunidade de poder falar pra vocês e de vocês estarem aqui me ouvindo, isso é uma honra. Muito grata pelo carinho, tá bom? Esté, de nada, eu que agradeço, estamos juntas. E é isso, eu conto pra vocês depois lá nos stories, tá? Quando que vai ser a próxima live, não sei se vai ser no sábado, eu ainda preciso definir algumas coisas aqui. A Goia falando obrigada, ótimo conteúdo, quero muito restaurar minha relação com os meus filhos. Fica aqui com a gente então. Depois me chama no inbox, tá? Porque eu quero talvez te indicar. A mãe que falou que tem um filho de 15 anos, não tô lembrando agora quem foi, me procura no inbox porque tem um perfil que eu gostaria de te indicar que fala sobre adolescentes, assim, que eu acho que pode te ajudar muito também. E é isso, gente. Um grande abraço pra vocês, um beijo e a gente se vê. Até mais.